Olá, gente querida, muita luz para a sua vida nesta manhã de quinta-feira, hoje, dia 28 de maio de 2026. Nós vamos entrar em oração nesta manhã para que o Espírito Santo ele possa abençoar todas as famílias nesta manhã. Hoje, quinta-feira, o clamor pela família. Então, se você está passando por dificuldades na família, brigas, contendas, discussões, problemas, sabe, coisas negativas dentro da sua casa, hoje é um dia especial para que essa maldição seja quebrada e para que Cristo seja glorificado nesta situação, tá bom? Se você puder, você vai pegar em mãos fotografias, peça de roupa, tudo aquilo que representa o seu lar, tudo aquilo que pode representar a sua família, porque nós vamos clamar, nós vamos falar com aquele que resolve, com aquele que pode mudar, com aquele que pode transformar, com aquele que pode transformar as famílias no dia de hoje, tá certo? Mas antes de nós entrarmos em oração, eu quero aqui deixar uma palavra ao seu coração, para que nós possamos compreender que a direção de Cristo já é o suficiente. Lá no livro de João, capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado. Olha que detalhe interessante. Jesus também foi convidado. Convidado para quê? Para esta festa de casamento em Caná da Galileia, junto com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Veja que esta palavra, ela nos revela duas coisas extraordinárias. Se o Senhor deseja ter uma família abençoada, a primeira coisa, o primeiro detalhe que nós devemos levar em consideração é que Jesus, ele não entra em lugares sem permissão. Jesus, ele não invade lugares, ele só entra onde é chamado, ele só entra onde é convidado, ele só vai estar em um ambiente, ele só vai poder fazer parte de uma família se aquela família der legalidade espiritual ao Senhor Jesus. Muitas pessoas querem viver milagres, mas não estão dando espaço para Cristo agir em suas vidas. E se tem uma coisa que nós temos que compreender, é que quando convidamos Jesus para entrar, quando damos a Ele a devida legalidade espiritual e nós dizemos: Senhor, entra, Senhor, pode entrar, Senhor, pode mudar, Senhor, pode fazer parte da minha casa, da minha família, do meu casamento, da vida dos meus filhos, da vida dos meus familiares. Então, meu amigo, Senhor e Senhor, quando Ele entra, Ele muda o ambiente, Ele muda a história, o impossível começa a acontecer. É impossível. Todo lugar que Jesus entrou, Ele sempre mudou, Ele sempre transformou. É impossível o lugar continuar o mesmo lugar depois da presença de Cristo. Veja que naquele casamento, convidaram Jesus, deram a Ele a chave, dizendo: Senhor, pode entrar. Esse casamento não tem sentido nenhum se a tua presença não estiver nele. E é isso que nós temos que compreender. O primeiro e grande aprendizado nesta manhã é: convide Jesus para entrar. Convide Jesus para participar também da sua família, porque em todo lugar que Ele entra, Ele sempre transforma e restaura. Agora tem um detalhe interessante: no meio do casamento, o vinho acabou, e nós sabemos que o vinho naquela época representava alegria. Então a alegria daquele casamento acabou. Chegaram para Maria e disseram: Maria, nós não temos mais vinho, a gente não sabe mais o que fazer. E Maria
ela vai até o Senhor Jesus, revelando que Maria entendia o poder que havia em Jesus, mesmo sendo mãe de Jesus. Ela não se colocou acima de Jesus, porque ninguém, pessoal, ninguém está acima de Jesus. E ela disse para Jesus: Senhor, o vinho acabou. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora, ainda não chegou o momento de eu me manifestar. Nós compreendemos que para tudo existe um tempo, e você tem que aprender a respeitar o tempo de Deus. Nem sempre as coisas vão acontecer do nosso jeito, da nossa maneira, e muito menos do nosso tempo. Existem coisas que exigem paciência, e nesta manhã o Espírito Santo, ele vai colocar sim as coisas no lugar, mas nós vamos respeitar o tempo dele, a maneira dele de agir, porque ele sabe, pessoal, Jesus, ele sabe a maneira certa, a hora certa de mudar e transformar uma situação. E ela saiu dali da presença do Senhor e falou para os serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Porque, pessoal, não existe direção mais segura, não existe orientação mais segura do que a direção, do que a orientação de Cristo Jesus. Muitas pessoas querem vencer, mas não querem seguir aquilo que Jesus falou, e hoje nós vamos clamar a Ele, e toda a orientação, toda a direção que Jesus nos der, nós vamos obedecer, porque na obediência nós teremos êxito e muitas vitórias, tá certo? Você compreendeu esta palavra? Jesus, ele falou ao seu coração, então nós vamos falar com Deus, vamos invocar o poder maior para que o Espírito Santo, ele seja glorificado e que ele passe a ter controle total da nossa vida, como também de toda a nossa família. Então vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em o nome do Senhor Jesus, e na comunhão com teu Santo Espírito, nós entramos em tua presença nesta manhã de quinta-feira, em oração pela nossa família, Pai, porque precisamos de Ti. Assim como os donos daquele casamento, tanto a noiva quanto o noivo, convidaram o Senhor para fazer parte daquele casamento, nesta manhã nós queremos também convidá-lo para entrar na nossa casa, para fazer parte do nosso casamento, dos nossos relacionamentos, da nossa família, dos nossos familiares. Então aí aonde a Senhora e o Senhor está, convide Jesus para entrar, dê a Ele a legalidade, dizendo: Senhor, pode entrar, Senhor, pode mudar, pode transformar, pode arrumar as coisas do lugar, pode fazer a tua obra, faz aquilo que o Senhor bem entende, porque nós convidamos o Senhor, meu Pai, convidamos o Senhor porque o Senhor é o único que pode mudar a vida, a família, o casamento de uma pessoa, e nós sabemos que muitos lares estão vivendo, Pai, em pé de guerra, estão vivendo na divisão, não há união, a paz que havia já não há mais. Então venha restaurar esta paz. O vinho acabou naquela família, mas porque o Senhor estava naquele ambiente, o Senhor trouxe a alegria de volta, e a alegria que o Senhor trouxe de volta foi muito maior do que a alegria que já estava naquele ambiente, porque tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é belo, é perfeito. Então restaura esta alegria, restaure este casamento, repreenda, meu Pai, esta força negativa que tem se levantado contra essa família, que tem aprisionado os familiares desta pessoa no vício das drogas, no vício do álcool, no vício da promiscuidade, no vício da jogatina. Que esta maldição caia por terra agora, e que toda esta família receba o livramento, a paz, a alegria, a prosperidade. Meu Deus, ouça o clamor desta mãe, ouça o clamor deste pai, ouça o clamor deste filho, desta filha, ouça o clamor do teu povo, meu Pai, porque nós colocamos tudo em teu altar. Diga assim comigo, diga: Espírito Santo. Diga comigo, pessoal, diga: Espírito Santo pode fazer parte do meu casamento, da minha família,
da minha casa e dos meus familiares. Diga: eu dou legalidade para que a tua presença entre na minha família nesta manhã. Diga: Espírito Santo, toda orientação que o Senhor me der, eu vou obedecer, e creio que na obediência eu viverei dias maravilhosos. E todo aquele que crê, diga glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todo aquele que crê, diga amém e graças a Deus. Muita luz para a sua vida, pessoal. Você vai ter hoje um excelente dia. Esse dia vai ser um dia muito proveitoso na sua vida, como também em toda a sua casa. Você vai ter boas notícias. Seus familiares, eles serão a partir de hoje muito abençoados através da sua vida, tá bom? Muita luz para a sua vida. Eu gostaria muito que você também, você que ficou conosco até aqui, que você enviasse essa oração para os seus familiares. Envie essa oração para a sua casa, para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu pai. Envie esse áudio, porque por meio desta oração o Espírito Santo há de falar ao coração de cada um deles, tá certo? Muita luz para a sua vida, que o Espírito Santo te abençoe e que a sua família seja abençoada nesta manhã. Deus abençoe, pessoal.